Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, celebramos a Eucaristia como quem vem à fonte. A palavra que o Senhor nos oferece em cada Eucaristia, a comunhão do seu corpo e do seu sangue, onde ser a fonte da nossa vida. Subindo a este monte da Eucaristia é onde nós podemos recuperar as forças para então descer à planície da nossa vida e aí oferecer a todos aqueles que precisam o conforto do Senhor. Vamos por isso abrir o nosso coração, dispor o nosso interior para receber tudo aquilo que o Senhor nos quer dar. De uma maneira muito especial, colocamos no altar e nas mãos da Nossa Senhora a vida destes casais que hoje celebram o aniversário do seu matrimónio, para que ela vos fortaleça neste caminho do amor conjugal. Para que assim seja, para que todos nos aproximemos deste altar, reconheçamos que somos pecadores, para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando algum de vós tem uma questão com outro, como ousais levá-la para ser julgada pelos pagãos e não pelo povo santo? Não sabeis que havemos de julgar o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, sereis indignos de julgar questões de menos importância? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais os assuntos desta vida. No entanto, quando tendes estas queixas,
Escolheis como juízes aqueles que não têm autoridade na Igreja. Para vossa vergonha o digo. Não há então no meio de vós um único homem sábio para poder julgar entre os seus irmãos? Mas como é que um irmão entra em litígio com o seu irmão, e isto diante dos infiéis? De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante que tenhais questões uns com os outros. Não seria melhor sofrer uma injustiça e permitir ser defraudado? Mas sois vós que praticais a injustiça e defraudais os outros, e isto como os vossos irmãos. Não sabeis que os injustos não receberão como herança o reino de Deus? Não tenhais ilusões, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os pervertidos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os ébrios, nem os caluniadores, nem os salteadores receberão como herança o reino de Deus. E assim eram alguns de vós. Mas fostes purificados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Todos os seus fiéis.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, ao olharmos para este Evangelho, parece que estamos a ver um rio de vida que nasce no alto do monte e que desce esse monte até irrigar toda uma ampla planície. No cimo do monte vemos Jesus em oração. E isto que nos pode parecer algo muito normal, deve ser sempre objeto da nossa atenção. Jesus tira tempo para estar a sós com o Pai. Jesus reserva algum espaço do seu dia para este diálogo íntimo com o Pai. E é daqui que nasce todo o dinamismo da sua vida. É daqui que nasce toda a luz para tomar as decisões importantes, como esta decisão tão importante de escolher os seus 12 apóstolos. Jesus é o Filho, é aquele que recebe toda a vida do Pai e por isso precisa constantemente de voltar a esta fonte da vida. Perguntemo-nos onde é que nós andamos a recolher a água para alimentar a nossa vida. Também costumamos subir ao monte para ir a esta fonte da oração ou tentamos resolver a vida por nós mesmos? Temos consciência de que só neste diálogo com o Pai conseguimos luz para as grandes decisões da nossa vida ou preferimos agir e pensar segundo os nossos critérios? Jesus pensava, sentia e vivia sempre a partir desta relação com o Pai. E é por isso que todas as suas decisões são decisões de vida, para que todos tenham vida. É por isso que ele chama a si estes 12 apóstolos, que não são uns tarefeiros, que não são uns empregados, uns servos de Jesus. São aqueles com quem ele partilha toda a sua intimidade. Estes 12 são aqueles a quem ele revela tudo o que ouviu do Pai, tudo aquilo que na oração dialogou com o Pai, para que também eles o possam comunicar aos homens. Estes 12 apóstolos
não são uns meros empregados de Jesus, são aqueles que Ele une profundamente à sua missão. Não para ficarem no alto do monte, mas para descerem à realidade, para descerem a esta planície, que é a vida. E quando chegam a esta planície da vida, há toda uma multidão que espera Jesus, que tenta chegar até Ele, que tenta tocar em Jesus, porque, diz São Lucas, saía dele uma força que a todos sarava. Tudo isto que Jesus vive no seu diálogo íntimo com o Pai é a fonte desta força. Peço perdão. É a fonte desta dinâmica, é a fonte de todo o bem que Ele faz à sua volta. Se às vezes, na nossa vida, em vez de fazermos o bem, só espalhamos divisão, confusão, discussão, é porque se calhar não abastecemos o nosso coração nesta fonte da oração. É porque se calhar não retiramos tempo para encher o coração do amor de Deus, para que então, com amor, por amor, no amor, enfrentemos todas as situações da nossa vida, sobretudo aquelas que são as mais complexas. Esta, se calhar, é a grande questão da nossa vida como cristãos hoje. Vivemos como se Deus não existisse? Vivemos só com base numas normas, nos mandamentos que temos que cumprir? Ou deixamos que o nosso coração seja totalmente preenchido pelo amor do Pai na oração, para então depois sabermos dar este amor àqueles que estão à nossa volta, àqueles que precisam, não só aos que o merecem, mas aos que dele precisam. Estimados irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver assim, não de uma maneira mundana, tal como dizia São Paulo na primeira leitura aos Coríntios, não a agir e a julgar segundo critérios somente do mundo, mas a deixar que Deus, nosso Pai, pela força do Espírito Santo, modifique a nossa mente, batize os nossos pensamentos, transforme a nossa existência e assim tenhamos também em nós esta força que pode transformar o mundo. Que assim seja nas nossas vidas, que esta palavra a tal nos estimule, que este corpo e sangue que vamos comungar sejam esta força nova nas nossas existências, para que aquilo que experimentamos aqui no monte da oração o possamos levar depois para as nossas vidas. Rui e Paula, Luís e Florbela, Francisco e Maria Isabel, António e Manuela. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos,
para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus rezava muitas vezes de noite. Assim o fez antes de escolher os 12, a quem deu o nome de apóstolos. Peçamos a Deus Pai que nos ensine a orar como Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos sucessores dos apóstolos que presidem as igrejas, pelos ministros que rezam diariamente a liturgia das horas e pelos monges e monjas que dia e noite oram a Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos que permanecem com Jesus até ao fim, por aqueles que são traidores e o abandonam, e pelos que o deixam por algum tempo, mas depois voltam, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos, irmãos. Para quem procura viver em boa paz com toda a gente, por quem tem questões com outros, mas tudo resolve bem, e por quem, mesmo que perca, não leva a tribunal, oremos. Por todos os batizados em Jesus Cristo, pelos que tudo esqueceram e vivem como pagãos, e por aqueles para quem nada conta o reino dos céus, oremos. Pelos cristãos que rezam em suas casas com a família, pelos que fazem em pequenos grupos ou na igreja, e pelos que rezam no segredo do seu coração, oremos. Senhor nosso Deus, cheguem até vós estas súplicas que entregamos à vossa infinita misericórdia, por acreditarmos que o vosso Filho reza conosco, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Deus. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.